Sprite sheets são grandes imagens compostas por frames. Os frames são os quadros-chaves que originam as animações de personagens, objetos. Então vamos dar uma olhada como fazer o corte desse sprite sheet e originar em uma animação. Bom, aqui eu tenho um sprite sheet separado. Ele já contém todos os quadros-chaves da animação e agora basta a gente recortá-los e ordená-los para que eles possam ficar passando um em cima do outro, originando a animação, fazendo a troca de quadros, a troca do primeiro com o segundo, depois para o terceiro, quarto e sucessivamente. Então vamos lá. A primeira coisa a se fazer aqui na Unity é a gente trocar o Sprite Mode de Single para Multiple. Isso significa que originarão vários quadros, vários cortes dessa imagem grande, dessa imagem gigante, né, que nós temos aqui. Então coloquei aqui em múltiplos, dei um Apply. Agora a gente pode vir aqui em Sprite Editor e aqui ele tem a nossa imagem. Agora a gente precisa fazer os cortes, né? Os cortes para originar os frames e a gente colocar eles no nosso jogo através da animação. Como a gente deve cortar esses quadros? Bom, quando você vai pegar uma imagem, um sprite sheet de alguém, então esse autor ele vai te informar qual o tamanho do sprite, qual o tamanho do corte. Muitas das vezes eles utilizam para pixel art tamanhos como 8x8, 16x16, 32x32, 64x64, múltiplos de 2. Só que aqui eu não sei qual foi o tamanho do corte que o autor quis fazer. Não tem problema. Aqui em cima em Slice, se eu deixar aqui em automático e dar um Slice, um corte, a Unity mesmo vai cortar para mim. Então ela vai pegar fragmentos da imagem e vai compor um corte, né, um frame. Só que isso nem sempre é o correto a se fazer. Olha só. Aqui a gente pode ver que houveram múltiplos cortes e a gente não quer isso. A gente quer que exista um grande corte aqui envolvendo todo, né, esse frame. A gente pode ver que ela tentou englobar, né, todos os frames da animação. Só que não é isso que a gente quer por enquanto. Grid by Cell Size é aqui que vai entrar o tamanho da nossa textura. Qual foi o tamanho que o autor te informou que ele foi referente, né, às texturas, referente aos frames que ele fez. Ah, foi 32x32? Então você coloca 32x32 no X no Y e dá um corte. Só que você pode ver que não é esse. Não é esse tamanho que a gente quer. Então como que a gente faz para poder encontrar o corte ideal aqui da nossa imagem? A gente sabe aqui que existem 8 frames, tá? Então nesses 8 frames eu preciso repartir em 8 colunas. Então cada coluna será um frame. Aqui a gente vai fazer os cortes mais ou menos iguais a esses assim que eu estou fazendo aqui nesse momento. Ó. 8 cortes iguais. Então vamos lá. A gente vai colocar em Grid by Cell Count, que é o contador de colunas ou de linhas. A gente não quer que ele divida ao meio, tá? Porque a gente tem uma única linha. Então a gente vai colocar aqui row 1 e cell, que é coluna 8, porque são 8 frames. A gente vai dar um slice. Quando a gente dá um slice, a gente pode ver que ele conseguiu separar em 8 partes. A gente vai testar agora para ver se essa separação foi feita de forma correta. Então agora eu vou dar um apply aqui em cima. Vou sair aqui do editor. Agora a gente pode ver aqui que houveram realmente 8 cortes. Originou 8 cortes a partir daquele sprite sheet, naquela imagem gigante. Eu vou colocar aqui então o primeiro corte na cena. Agora eu vou fazer uma animação dele rapidamente aqui na aba Animation. Animação é de ataque, no caso. Então eu criei uma animação.
vou arrastar os 8 frames aqui para a nossa timeline. E agora a gente vai ver, dando play, se deu certo ou não. Aqui, a primeiro momento, a gente conseguiu ver já que deu certo, só que está muito rápido a animação. Vou estender aqui os frames de forma igualitária aqui para que fique tudo uniforme, né? Olha só, está funcionando. É exatamente isso que a gente quer. Ou seja, a gente conseguiu identificar os 8 cortes, mesmo não sabendo do tamanho exato, né, que o autor desenhou, né, essa animação, esses frames. Então essa aqui é a definição de sprite sheet mesmo. É uma grande imagem que tem vários frames, que é composta por vários frames. E a gente vai fazer esse recorte dessa imagem. Cada recorte feito é um frame da nossa animação, um quadro-chave, é um quadro importante para aquela animação. Depois disso a gente vem na aba Animation, a gente vai alinhar todos esses cortes e dar um play na animação. Então, aqui nesse caso, o Sprite Ataque 1, que foi o primeiro que eu arrastei para a cena, ele está mudando aqui, ó. A gente pode ver que no Sprite Renderer, ele está mudando a ordem dos sprites, desde o primeiro até o último, né? Referente aqui à nossa animação. Bom, mais uma única coisa. Você pode ver que aqui os nossos sprites, eles estão gigantes. E tem uma parte aqui sobrando na parte de baixo e nas laterais dele, provenientes do corte que a gente fez. Então, para que você possa utilizar esse tipo de corte pelas linhas e colunas, eu vou te ensinar aqui um macetezinho rapidamente para que ele possa ficar de uma forma muito mais fácil de você trabalhar quando você tiver outras animações. Então, olha só uma coisa. Tá vendo aqui no centro existe um pivô, uma bolinha azul. Esse pivô é o pivô do frame, do corte. O corte foi feito com um pivô no centro. Então, cada corte tem um pivô central. Só que esse pivô central ele atrapalha bastante na hora que a gente vai trocar as animações do nosso personagem. Porque nem sempre o corte, daquela forma que a gente fez, vai funcionar. Então você vai ter que fazer outros cortes de maneiras diferentes. E às vezes o seu personagem vai ficar mais para baixo, ou mais para a direita ou para a esquerda do próprio corte. Isso acontece. Então, para que não aconteça esse tipo de problema, você vai vir aqui na imagem do mago novamente, e aqui nós temos o pivô. A gente pode ver aqui que o pivô está no centro. Quando a gente deu um slice, o pivô a gente deixou marcado como center. A gente vai colocar como bottom e dar um slice novamente. Agora você vai ver que depois de todos os cortes, olha só, a bolinha azul pivô está embaixo, na parte de baixo do corte. Você pode ver que até a textura aqui subiu, tá? Por que feito esse corte? Porque a animação ela pode tanto se jogar mais para a direita ou para a esquerda, ou seja, ocupar um espaço maior, tanto para a direita ou para a esquerda, ou para cima. Mas dificilmente você vai ver uma animação que vai ocupar abaixo do chão. Talvez seja impossível. Então, pelo menos do chão não passa. Então aqui a gente vai colocar o pivô sempre na parte de baixo da nossa textura. Por mais que você tenha feito o corte certinho em volta da imagem, sempre deixe o pivô aqui no bottom, né, parte de baixo. É um conselho meu que facilita bastante depois na hora de troca de animações de outros frames dos seus personagens. Bom, então se você conseguiu aprender um pouco mais de sprite sheets, frames, quadros-chaves, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e eu já te espero na próxima aula. Até mais!